Otílio Rodrigues. Fazer um teste aqui se você está me ouvindo, porque eu estou aqui no aeroporto e a situação não é muito favorável do ponto de vista do ambiente. Estamos ouvindo bem, Otílio. Pode ficar à vontade. Ok, muito bem. Estamos prontos, então. Vamos lá. Prazer estar aqui novamente. Otílio Rodrigues, você começou a falar sobre essa questão aí da longevidade, que o mundo indica que as pessoas podem avançar muito mais na longevidade. Para que isso aconteça, são necessárias estratégias, Otílio? E quais seriam essas estratégias que você poderia apontar? Eu tenho repetido nos meus ciclos de trabalho, em universidades, em encontros, que a educação deveria preparar as pessoas para a vida. É isso que a gente espera do sistema educacional. Entretanto, eu observo que as matérias, as disciplinas mais importantes para a vida são simplesmente ignoradas pelo nosso sistema educacional. E uma delas é a preparação para o envelhecimento. Esta, no meu ponto de vista, deveria ser um tema que deveria fazer parte do currículo escolar. As pessoas deveriam ser melhor preparadas para enfrentar os últimos anos de suas vidas. Vamos pegar aqui alguns números. Veja só, o Brasil tem hoje 11% da sua população que se encontra com uma idade acima de 65 anos. Isso representa um acréscimo de 57% do número que existia em 2010. Ou seja, não tenha dúvida, é inequívoco que as pessoas estão vivendo mais. Porém, quando a gente observa esse fenômeno, você tem que levar em conta também que a maioria dos brasileiros não estão preparadas nem para enfrentar essa questão da saúde, da sua qualidade de vida, quando estiverem numa idade mais avançada, como também não tem recursos. Eu estava observando aqui também uma pesquisa da Associação Brasileira de Entidades de Mercado de Capitais, a Ambima, que 81% dos brasileiros não tem uma reserva para uma previdência para quando chegar a época da aposentadoria. Se você soma esses dois fenômenos, o envelhecimento da população e, por outro lado, a falta de recursos financeiros, que a população brasileira está na dependência do regime de previdência oficial e, como nós sabemos, está quebrado, porque está falido, porque as pessoas estão vivendo mais, tem menos gente trabalhando, e aí como que vai sustentar tudo isso? Então, nos meus trabalhos na área corporativa, eu observava que as pessoas não tinham a mínima preparação para isso. E também, a partir de um curso que eu passei a ministrar numa universidade no Paraná, eu tive acesso a um relatório da Organização Mundial de Saúde, onde aponta que 86% dos brasileiros hoje têm algum problema de saúde mental, de saúde emocional, ligada a problemas de origem emocional, como, por exemplo, ansiedade, como, por exemplo, anorexia, bulimia, distúrbios do sono, distúrbios de atenção, distúrbios gastrointestinais e muitos outros. Então, quando você pega tudo isso, você observa que o brasileiro está doente. 86% dos brasileiros têm algum tipo de doença e isso repercute na qualidade de vida, repercute na produtividade, tem repercussões sociais, porque o custo social disso é muito grande. E a gente observa que não está sendo feito nada, está solenemente ignorado esse tema pelo governo, pela própria população. As pessoas também poderiam fazer algum esforço no sentido de se prepararem melhor, porque foi a partir dessas constatações que eu preparei, como eu já anunciei aqui num programa anterior, elaboramos um artigo que foi publicado numa revista científica, a Recima 21. Inclusive, esse artigo já se tornou o 5º mais lido de toda a história da revista, o que muito nos honra. Mas esse artigo procura abordar essa questão do envelhecimento com saúde. Porque, segundo as pesquisas científicas e todos os especialistas em gerontologia, envelhecer não significa adoecer. É possível, sim, você envelhecer com saúde, com vitalidade, com disposição, com energia, e necessariamente você não precisa adoecer quando envelhecer.
Ocorre que as pessoas não estão sendo preparadas adequadamente, não existe uma campanha de formação, de informação e mesmo de formação e preparação para esse período mais difícil da vida. E para concluir, a partir dessas leituras e outros artigos científicos que eu fiz, eu descobri também que, assim, olha, o que está matando as pessoas é o estilo de vida moderno. Segundo os maiores especialistas na área, como o Dr. David Sinclair, a doutora Rosiane Kenny, que é uma das maiores geriatras, maior autoridade no mundo, a genética é responsável por apenas 20% dos nossos problemas. 80% da saúde, da vitalidade e da própria longevidade de uma pessoa depende essencialmente da epigenética, que é um estilo de vida. Quando a gente junta tudo isso, a gente fica preocupado com o futuro dessa nação, com o futuro das pessoas e até com o futuro das pessoas que nós estimamos. Se as coisas continuarem nesse ritmo, nós estamos caminhando para uma situação muito difícil, envelhecer, doente e sem dinheiro. É triste. Tílio, em 1970, na época em que o Brasil se tornou tricampeão do mundo, eu me lembro que a música tema da seleção era 90 milhões em ação. Então somos hoje 220 milhões da população total, que era total, 90 exatamente. milhões. Houve um aumento de mais de 120 milhões de brasileiros em 50 anos. Essa média de crescimento populacional e também a média da expectativa de vida que aumentou, isso representa alguma trajetória positiva, mostra alguma esperança? Do ponto de vista do crescimento populacional, isso não preocupa mais, porque nós sabemos que os recursos físicos, recursos naturais, eles têm seus limites. A Terra não tem condições de alimentar a sua população se o mundo crescesse na mesma proporção que crescia nos anos 50, 60 e mesmo 70. E aí houve uma preocupação mundial, os países começaram a promover campanhas informativas de controle de natalidade. E o próprio Brasil hoje nós já estamos numa fase em que o crescimento da população a gente já está crescendo a taxas decrescentes. Dessa perspectiva aí, não preocupa mais. O que mais preocupa é a questão da qualidade de vida e que a gente está mencionando isso, porque as pessoas estão ficando mais velhas, tem menos gente ativa no mercado de trabalho produzindo para sustentar essas pessoas e essas pessoas, além de estarem adoecendo, não terem saúde, ainda tem o agravante de não ter dinheiro. Então, é isso que preocupa. Vai chegar um momento em que a população brasileira, aí por volta entre o ano 2030 e 2040, que a população brasileira vai decrescer, mas aquelas pessoas que vai ter um contingente muito maior, porque nessa época que você se referiu, da década de 70, nós éramos conhecidos como o país do futuro, um país de jovens, e era realmente. Só que essa situação está mudando e, na verdade, nós estamos nos tornando um país de velhos, isso não tem nenhum sentido depreciativo. Velho não é nenhum juízo de valor. A idade não significa nenhuma depreciação. A pessoa pode ter uma boa idade e, como algumas regiões do mundo têm mostrado, você pode ser centenário e ter saúde, disposição, energia. O que nós deveríamos estar pensando nesse momento é um programa de vida para a gente enfrentar esses problemas quando eles vierem, quando a gente chegar nessa idade.